Existem algumas situações em que a primeira lei de Mendel simplesmente não vale, né? Primeiro vamos lembrar quando é que ela vale, né? Se a primeira lei de Mendel ela vai valer para criaturas que são diploides. Olha, o que é que a primeira lei de Mendel ela vai dizer? Cada característica hereditária é determinada por um par de genes. Um par de genes porque você tem um par de cromossomos, então você tem um gene em cada cromossomo. Entretanto, você ter um par de cromossomos para que você tenha um par de genes, só se você for diploide. Então a primeira lei de Mendel vale para a imensa maioria dos seres vivos que são diploides, que têm cromossomos em duplas. Como sempre são pares de cromossomos, são pares de genes. Entretanto, a primeira lei de Mendel não vale para criaturas, por exemplo, que são poliploides. Ora, criaturas moçada poliploides são criaturas que apresentam mais do que 2N cromossomos, né? Criaturas que são, por exemplo, triploides com 3N cromossomos, tetraploides com 4N cromossomos, pentaploides com 5N cromossomos, e tá bom, né? Reticências aqui na jogada. Gente, enuncie a primeira lei de Mendel para alguém diploide. Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores. Enuncie a primeira lei de Mendel adaptada para uma criatura poliploide. Cada característica hereditária será determinada não por 2, mas por vários genes, dependendo do número de cromossomos que você tem. Nesse caso, vários e vários genes. Se você for triploide, você tem cromossomos em triplas. Então são 3 genes para cada característica num cara 3N. São 4 genes para cada característica num cara 4N. São 5 genes para cada característica num cara que é 5N. Em outras palavras, no cara moçada que ele é triploide, lembrem-se que ele vai ter 3 cromossomos de cada. Então ele tem 3 genes de cada. Se esse cara moçada ele for 4N, ele vai ter 4 cromossomos de cada. Então ele vai ter 4 genes de cada. Se ele for 5N, ele vai ter 5 cromossomos de cada. Então ele vai ter 5 genes de cada. Sendo pessoas que, por que mesmo que a maioria das criaturas são diploides? Por que a maioria das criaturas são diploides? Imagine, moçada, que você tem 2 genes A, e o A ele é fundamental na sua vida. O A ele é fundamental na sua vida. Se eu sofrer uma mutação, e esse gene A acabar virando um gene Azinho defeituoso, eu só não estou lascado que eu tenho o meu outro gene A funcionando. De maneira que qual é a grande vantagem de você ter 2 genes de cada? Um deles é de reserva. Se eu sou azão, e por um azar eu tenho uma mutação e um virazinho, ufa, eu ainda tenho um gene azão, para nesse caso eu não ter a doença. Claro, né? Que se eu sofrer a mutação 2 vezes e tiver os 2 genes azinho defeituosos, aí eu tô lascado, né? Mas, gente, convenhamos, uma mutação já é difícil de acontecer. 2 é difícil ao quadrado, é muito difícil. Então é pouco provável que isso aconteça. Comparação idiota, né? O step do carro. Nesse caso, moçada, eu diria que você tem 2 genes A, um deles é o step. Se você vai lá e fura, entre aspas, esse aqui fica defeituoso mutante, ainda tem esse aqui, para garantir que eu não tenha doença, o meu step. Entretanto, se você pensar no step, vale a pena você ter 4 steps no seu carro? Gente, não vale. Né? O evento de furar um pneu é tão raro que um step é suficiente. Né? Será que já aconteceu com alguém aí de furar 2 pneus do carro ao mesmo tempo? Ah, filho de rapariga azarado, é muito difícil disso acontecer. É tão raro que não justifica você carregar 2 steps, muito menos 3 ou 4 steps. Se você levasse 4 steps no seu carro, ia ocupar espaço no porta-malas, você ia ter o carro pesado, ia gastar mais gasolina. Não vale a pena. Um step é suficiente, de modo que basta você ter 2 genes para cada característica. 2 é suficiente, pelo menos normalmente. Então, volto a dizer,
eu tenho lá 2 genes azão. Se, por azar, eu sofrer uma mutação e um deles ficar defeituoso, olha o meu step aqui. De maneira, moçada, que vai ser pouco provável, né, que eu fique doente. Né? Claro, se eu tiver azar de ter os 2 genes defeituosos ao mesmo tempo, eu vou ter a doença. Mas a probabilidade é pequena. Um cara, moçada, que ele é 3N, gente, ele tem 2 steps. Um cara que é 4N tem 3 steps. Um cara que é 5N, ele tem 4 steps. Isso quer dizer que um cara 3N é muito mais difícil de ficar doente, né? Que ele sofreu uma mutação e tem um gene azinho, ainda tem 2 azão. 2 genes azinho, ainda tem um gene azão para não ficar doente. Só se ele tiver 3 mutações, filho de rapariga azarado, é que ele vai ter a mutação. Por um cara 4N, se ele tiver uma mutação, ainda tem 4 funcionando. 2, ainda tem 2. 3, ainda tem 1. Somente se o cara tiver 4 mutações é que ele se lasca. A probabilidade é muito pequena. E claro, quanto mais steps, menor o risco de dar problema. Um cara que é 5N, ele vai ter que sofrer 1, 2, 3, 4, 5 mutações para ter problema. A probabilidade é muito pequena. De modo que alguém pensa, Landim, então vale a pena você ser 5N, 6N, 7N? Como eu estava comentando, será que vale a pena você levar 4 steps no seu pneu? Do seu pneu no seu carro? 4 steps do pneu no carro? Ocupa muito espaço, não sobra espaço para mais nada, muito pesado, gasta muita gasolina, não vale a pena. Um cara, por exemplo, que ele é 3N, 4N, 5N, eu admito, a probabilidade de ele ficar doente é muito menor, porque ele ia ter que ter um azar danado, um cara 5N, ter 5 mutações, azinho, para conseguir manifestar uma doença genética. Mas não compensa no ponto de vista que ele tem DNA demais. É tanto DNA que ele tem, eu tenho 2 cromossomos de cada. Esse cara tem 5. Que ele vai gastar muito mais energia para duplicar o DNA, que ele vai perder muito mais tempo duplicando o DNA. A reprodução é lenta. A reprodução gasta muita energia. Então, assim como você ter vários steps do carro, não vale a pena, porque você vai ocupar muito espaço, gastar muita gasolina, ter várias cópias de cada cromossomo, gasta muita energia, perde muito tempo para duplicar o DNA. A reprodução já não vai ser tão fácil. Daí, 2N é suficiente. Você tem, moçada, que a primeira lei de Mendel também não vale para quem é haploide, né? Ora, quem é haploide, quem é N, apresenta apenas um cromossomo de cada. Como só tem um cromossomo de cada característica hereditária, ela vai ser condicionada, ela é determinada por apenas um gene. Ora, faz sentido, né? Você pega lá um carinha que ele é haploide, no que o cara é haploide, ele vai apresentar apenas um cromossomo de cada par. No que ele só tem um cromossomo de cada par, ele só tem uma cópia de cada gene. Por que não seria legal nós sermos haploides? Uma coisa é você ser 2N e tem 2 genes. Se esse aqui sofrer mutação, esse aqui ainda funciona. Tu tem um step. Se tu for haploide, eita caramba. Se esse aqui sofrer mutação e ficar defeituoso, tu já manifesta a doença. Tu não tem step nenhum. Então, 2 extremos, né? Um cara poliploide tem vários e vários cromossomos. No que ele tem vários e vários cromossomos, tipo 5. Ele tem vários genes, step demais. Também não tem necessidade. Outra coisa é tu não ter step nenhum. Aí tu também está se arriscando demais. Se você só tem um gene, eu tenho 2. Um sofre a mutação, ainda tem um para evitar que eu fique doente. Eu só tenho um. Se ele sofrer uma mutação, eu vou ficar doente inevitavelmente. Para um cara haploide, cada característica é determinada por apenas um gene. Outro grupo de criaturas onde não funciona a primeira lei de Mendel, bactérias, né? Seres procariontes. Afinal de contas, lembrem que as bactérias, que criaturas procariontes, não é nem que elas só têm um cromossomo de cada par. É que só tem um cromossomo e ponto. Apenas um cromossomo circular, né? Tem aquele detalhezinho. Bom, se é circular, é o de menos. O que interessa é que a bactéria não interessa qual é a espécie, sempre tem um cromossomo só. Dela se comporta que nem uma criatura haploide, né? Se só tem um cromossomo, cada característica
hereditária, será determinada por um único gene. Será condicionada por apenas um gene. O que quer dizer que bactérias também não tem step, né? Quer dizer que a bactéria, está lá a bactéria, ela apresenta apenas um cromossomo circular, onde ela só tem um gene. Se esse gene da bactéria sofrer a mutação, ela manifesta. Por isso que bactérias, elas manifestam as mutações com mais facilidade. Como a bactéria só tem um cromossomo, a bactéria só tem uma cópia de cada gene. A bactéria nunca tem step, né? Isso quer dizer que toda vez que a bactéria sofre a mutação de A para Zinho, ela obrigatoriamente vai manifestar essa mutação, só tem um cromossomo circular. Isso me leva a uma consequência. Lembrem que mitocôndrias e cloroplastos, de acordo com a hipótese da simbiose, eles são evolutivamente derivados de bactérias. Uma vez que eles são evolutivamente derivados de bactérias, que nem as bactérias, eles só têm um cromossomo circular que nem as bactérias. De maneira, moçada, que, novamente eu lembro, no caso das mitocôndrias e dos cloroplastos, que nem nas bactérias, cada característica hereditária será determinada, será condicionada por apenas um gene. O que me leva a outra discussão, né? Normalmente, na primeira lei de Mendel tradicional, a gente tem dois genes. Um veio do seu pai, um veio da sua mãe. Mas no caso das mitocôndrias, dos cloroplastos, que só tem um gene, esse gene vem, tanto faz do pai ou da mãe, ou ele, moçada, obrigatoriamente vem de um dos dois. Gente, mitocôndrias e cloroplastos sempre de origem materna. Então, mitocôndria e cloroplasto, cada característica hereditária é determinada por um gene, sendo que esse gene sempre proveniente da mãe. Lembrem que as mitocôndrias do espermatozoide degeneram depois que o espermatozoide entra no óvulo. Lembrem, moçada, lá que só fica as mitocôndrias do óvulo, só fica as mitocôndrias maternas, o que é outra diferença danada para a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, eu tenho dois genes de cada. Um eu ganhei do meu pai, outro eu ganhei da minha mãe. Entretanto, um gene mitocondrial, ou nas plantas, o gene do cloroplasto é só um. E ele só vem da mãe, ele nunca vem do pai. O que me leva a um exemplo importante. Tem, por exemplo, uma doença genética chamada de neuropatia óptica de Leber. Claro que você não vai precisar se preocupar em decorar o nome. Mas, gente, a neuropatia óptica de Leber, ela é uma cegueira. E essa cegueira, ela é determinada por um gene mitocondrial. Ou seja, um gene na mitocôndria. Isso quer dizer que essa cegueira é herdada somente da mãe. O que me leva a duas situações. Situação número 1. No caso desses de você ter pai cego e mãe normal, como é que vão ser, gente, os filhos homens e os filhos mulheres? Ora, lembrando que a mitocôndria vem sempre da mãe. Como o gene da cegueira, desse tipo de cegueira, pelo amor de Deus, não é de qualquer tipo de cegueira. Tem vários tipos de cegueira. Eu estou colocando esse exemplo. Como o gene da cegueira está na mitocôndria, e a mitocôndria vem nunca do pai e só da mãe, se a mãe é normal, 100% dos filhos serão normais, não interessando o pai. Se eu, entretanto, colocar o contrário e pegar mãe cega e pai normal, gente, as mitocôndrias sempre vêm da mãe, nunca vêm do pai, o que quer dizer que a mãe é cega, o gene da cegueira está na mitocôndria, filhos homens e filhas mulheres, 100% deles serão cegos aqui nesse caso. Então, toda vez que eu tenho um gene mitocondrial nas plantas, o gene do cloroplasto, ele é herdado somente da mãe. Então, o pai não interessa. Se o pai é cego, não interessa. A mãe normal, filhos homens e mulheres são normais. O pai sendo normal, não interessa. A mãe sendo cega, todos os filhos serão cegos, tanto sexo masculino quanto feminino. Então, genes mitocondriais, sempre de origem materna, tanto homens quanto mulheres, vão herdar o gene mitocondrial, sempre da mãe, nunca do pai.